Hoje a gente já está ao vivo. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live do Portal Disparada, que eu tenho a alegria aqui de conduzir mais uma vez, com o Paulo Gala. Seria com o André Roncalli também, mas ele teve um problema pessoal, ele não pôde comparecer, infelizmente. Mas a gente vai fazer essa conversa aqui com vocês. Enfim, Paulo Gala, economista genial, dispensa maiores apresentações, já é nosso conhecido daqui do portal. Enfim, Paulo, seja muito bem-vindo. E antes de tudo, né, enfim, vou dar alguns recados. Primeiro, eu queria dizer para vocês que para acompanharem, na verdade, o canal do André e do Paulo, especialmente agora aqui com o programa que estreou, Conexão Xangai, aos domingos, né? Então vale a pena, fica aqui a recomendação para quem está assistindo a live, para quem vai ver depois e tudo mais. Bom, essa live que a gente está fazendo aqui hoje é mais, na verdade, uma conversa sobre o curso Brasil, uma economia que não aprende, que é baseado nesse livro aqui. É incrível que foi escrito pelo Paulo e pelo André. Eles lançaram essa semana o curso. Então, a ideia é contar, ele poder contar um pouco para a gente aqui, para vocês, sobre o curso e sobre um pouco como o nosso país ele chegou nessa situação dramática atual, enfim, que foi totalmente agravada pela pandemia, é verdade, mas que tem questões estruturais profundas que vêm desde, sei lá, os anos 80 e que a gente vem no descaminho aí. Eles têm esse diagnóstico muito legal e que eles aprofundam no curso e vai contar aqui um pouco pra gente. Então, Paulo, já passando a palavra para você, dizer um pouco do curso, contar para quem se destina, enfim, falar um pouco sobre ele. Obrigado, Isa. Obrigado a todo mundo aqui que nos acompanha. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse curso que a gente está lançando e do livro também. O André, infelizmente, o filho está com um pouquinho de febre, está meio gripado, e a gente sempre fica preocupado, né? Ele está lá cuidando do filho e não pôde comparecer aqui por um motivo nobre, né? Bom, a história desse livro, que agora virou um curso, começa um pouco depois do outro livro que eu escrevi, que é o Complexidade Econômica, que era um livro que eu publiquei, acho que em 2017. Ele era mais focado em entender o desenvolvimento econômico de diversos países, comparar, né, o Brasil com diversos países, mas especialmente usar a metodologia de complexidade econômica, que parece um negócio complicado, mas na verdade é simples. Ele nos ajuda muito a entender o que acontece com a estrutura produtiva dos países e, portanto, é uma metodologia muito interessante, muito legal e muito fácil, intuitiva de se entender. Então, quando eu escrevi esse livro lá atrás, o Complexidade Econômica, a minha ideia era dar publicidade, e divulgar essas ideias, né? Até hoje eu fiquei feliz porque eu vi o César Hidalgo, que é o grande pai dessa ideia de complexidade econômica para estudar o desenvolvimento econômico. Ele é um físico, fez doutorado lá ele é chileno, mas ele fez doutorado lá em Notre Dame, em Boston, e foi orientado pelo Albert Barabasi, que é talvez hoje um dos físicos mais importantes sobre ciência das redes, né? E o César Hidalgo fez um dos capítulos da tese de doutorado dele sobre aplicações de ciência de redes complexas para estudar desenvolvimento econômico. E hoje, por coincidência, Isa e todos que nos ouvem, ele publicou um artigo em que ele reúne toda a literatura mais importante sobre a complexidade econômica aplicada para entender desenvolvimento econômico, né? E eu fiquei muito feliz que está lá meu livro, está lá citado na bibliografia completa de todos os papers, né, que foram escritos desde 2007 até hoje. Ele coloca os principais trabalhos que foram desenvolvidos, né, que são mais de 13 anos. E ainda antes de entrar aqui no tema do nosso curso e do nosso livro, é legal mencionar que essa metodologia tem avançado muito, por exemplo, na discussão de energia verde, de meio ambiente, de sustentabilidade climática. Tem vários trabalhos incríveis em que eles mostram como o ferramental da complexidade pode ser entendido para entender, pode ser usado para entender questões de sustentabilidade ambiental e assim por diante. Tem até um trabalho do João Romero, né, que é um economista brilhante aqui do Brasil, que também pesquisa muito na área da complexidade, e dele e do Elton Freitas, que eles usam o ferramental de complexidade para fazer a conta de carbono, de consumo de carbono. É muito legal essa literatura. Depois eu vou te passar, Isa, para todo mundo que quiser ter acesso. O artigo do César Hidalgo está muito legal, e lá no final ele reúne esses 230 trabalhos que são os mais importantes sobre
a metodologia de complexidade, que é muito legal. Bom, por que eu estou contando essa história? Depois que eu acabei de escrever esse livro, a gente sempre tem o Brasil na cabeça, obviamente. A gente é brasileiro, todo dia a gente acorda e percebe que o país não está muito bem, para dizer o mínimo, né? Então, depois que eu acabei de escrever esse livro, eu já tinha muita vontade já de escrever um livro sobre o Brasil, mas ainda não tinha encontrado a oportunidade e mais ou menos a perspectiva que eu usaria. E logo depois desse livro, ficou mais ou menos claro para mim que a ideia de escrever um livro sobre o Brasil, sobre por que o Brasil não dá certo, né, que acabou resultando nesse título que a gente bolou junto com o André Roncalha, né, que é uma economia que não aprende, isso é uma ideia que sempre me perseguiu e depois da publicação do Complexidade Econômica me pareceu meio natural seguir esse caminho, né? Claro que a ideia de escrever um livro é legal, a gente fica motivado, mas é um trabalho gigantesco, como todo mundo sabe. Então, eu fui muito ajudado pelo André, porque o André meio que me instigou e falou: não, Paulo, vamos escrever, eu tenho essas partes aqui, você tem aquelas e tal, a gente desenvolve, escreve, e assim saiu o livro Brasil, uma economia que não aprende, que nada mais é do que a utilização daquelas ideias que já vinham lá no Complexidade Econômica, mas toda a experiência que o André Roncalha tem de estudo e de aulas e de ensino, né, de economia brasileira, de desenvolvimento econômico, e que eu mesmo tenho também dos mais de 20 anos que eu dou aula de economia brasileira, de desenvolvimento comparado, de Ásia, de China, comparando com o Brasil. Então, é daí que surgiu a ideia desse livro, que depois a gente transformou num curso, né, que finalmente ficou pronto, e a gente está abrindo as matrículas essa semana. Dá um trabalho gigantesco, né, como a gente sempre diz e reclama, né, foram 7 meses de gravações, de aulas, de separação dos textos, e né, pegar toda a bibliografia, colocar em cada aula, arrumar e tal, mas ficou muito legal o resultado. Eu sou, obviamente, suspeito, mas é interessante que o livro é um livro, né, e um curso é um curso. Então, quando você tem a oportunidade de montar um curso a partir de um livro, você tem a oportunidade de falar muito mais sobre tudo que está ali escrito, né? Eu brinco que para cada página, ou 2, 3 páginas de um livro que você coloca no papel, tem um universo de ideias que podem ser explorados, né? Então é legal porque no curso a gente vai, obviamente, abrindo tudo aquilo que está ali muito sintético naquelas páginas, e aí, dependendo da prolixidade, né? Eu tento não ser tão prolixo, mas aí a gente abre todas as ideias, né? Então, ficou um resultado super interessante. Eu queria convidar vocês. A gente vai agora, obviamente, falar aqui de várias questões, começando pelas questões que a Isa tiver mais interesse, mas já queria deixar o convite aqui para vocês, se vocês quiserem se matricular no curso. A gente fez um super desconto lá também para o pessoal do Portal da Disparada, que já está nesse link que eu deixei com a Isa, já tem lá o desconto de 30%. Se vocês quiserem se matricular, eu acho que vale a pena. Mas vamos lá, vamos falar do conteúdo, Isa. O que você acha mais interessante a gente começar discutindo? Não, só para reforçar, então, esse link que o Paulo falou, eu deixei aqui já no link, na descrição, então dá para acessar e já ter, enfim, entrar lá no curso e se inscrever. Bom, o que eu acho interessante, Paulo, é que, enfim, na verdade tem muitas coisas interessantes nesse livro, né? Ele todo é interessante. Mas, de início, assim, acho que recentemente, o que houve, né, enfim, o que eu vi, na verdade, já na introdução é que esse período de 80, né, que eu falei que foi, enfim, essas questões estruturais desde 80, é que nesse período a produção industrial brasileira, vocês introduzem falando que isso era até, que ela era até muito maior que a coreana e a chinesa juntas, né? Isso é muito doido pensar isso, né? Então, já partindo disso e já tentando fazer uma contextualização com o que houve recentemente, no caso Ford, que eu acho que é bastante emblemático, né? Vocês chegaram a comentar em vários textos, em lives também, e isso suscitou uma discussão gigante pelo Twitter também. Em primeiro lugar, desse caso todo, enfim, é o ponto dramático de que os empregos se perderam, né? Mas, em segundo, tem a questão também de que ela recebia os subsídios, enfim, mas que não havia nenhum tipo de contrapartida significativa. E aí, então, queria já aproveitar essa interface com esse livro, com o curso que vocês estão dando, para falar de que forma que isso se sustenta, né? Quer dizer, que tipo de política industrial seria melhor de se estabelecer envolvendo, né, essas empresas, né? Esse caso que foi tão emblemático, né, recentemente, para fins de desenvolvimento
óbvio, não só do setor automobilístico, mas, enfim, tomando ele como exemplo, e até muito interessante que você trata muito disso, né, explorando outros países, mesmo no livro. Eu queria que você falasse um pouco disso, eu acho que é legal para o pessoal que está acompanhando aqui a gente. É engraçado, Isa, e foi bom você ter puxado o assunto da Ford, porque até pensando na Ford agora, eu tenho uma certa tristeza, assim, porque, num certo sentido, a Ford, ela tá tão falida quanto o Brasil. É meio que um abraço de afogado, sabe? Assim, é difícil dizer quem tá pior, se é o Brasil ou se é a Ford, né? São dois símbolos de um velho mundo, né? Quem vai colar os tais caquinhos de um velho mundo, porque o Brasil, no início dos 80, ele era o popstar do mundo emergente. A potência industrial emergente era o Brasil. Por incrível que pareça, os chineses, os coreanos, eles vinham aqui tentar aprender com o que o Brasil fazia, né? E a Ford era uma gigante do mundo ainda, uma referência de produção de carros e tudo mais. Hoje em dia, a Ford está com dificuldades enormes no mundo, né? A produção dela aqui é deficitária, mas também deficitária porque os modelos estão ruins, porque ela não consegue vender, e ela está sendo superada, especialmente pelos asiáticos, né? Por Hyundai, a Toyota, e, enfim, todas as empresas que estão surgindo, que são muito agressivas, muito eficientes, né? Então, a saída da Ford, eu acho que tem a ver primeiro, com uma incompetência da Ford, que não conseguiu ocupar espaço no mercado brasileiro e colocar carros competitivos, e isso é um fenômeno não só brasileiro, mas no mundo também, e também uma incompetência do Brasil que implodiu, né? O setor automobilístico brasileiro faturava 100 bilhões de dólares em 2014 e hoje caiu para 50 bilhões de dólares. Então é um mercado que murchou igual um pneu furado, né? Então a gente está virando um mercado insignificante para uma empresa que tem muitas dificuldades, né? Então uma empresa que tem muitas dificuldades e está no mercado insignificante acaba decidindo sair, né? Agora, o próximo passo dessa discussão são os subsídios, né? Bom, mas então como é que é essa história? Que a Ford ganhou subsídios desde sempre, o Brasil deu bilhões e bilhões em isenções tributárias, em guerra fiscal. Então isso daí realmente é uma desgraça, isso não funciona, porque tem muito economista que explica a saída da Ford a partir do uso dos subsídios, né? Que é quase um paradoxo, né? Mas e aí eu queria voltar para a Ásia, que a gente fala muito no livro e no curso, que no que diz respeito à maneira de se utilizar os subsídios. Então, na Ásia, os governos deram muito subsídio, muito financiamento público, banco estatal. Na China, todos os bancos, a maioria dos bancos são públicos. Na Coreia do Sul, o próprio Banco Central coreano ajudava as empresas com financiamento público. Só que havia uma diferença muito grande lá na China e na Coreia do Sul, que era o quê? A tentativa de se construir capital nacional, empresas de marcas nacionais, com sistemas de inovação locais. Então, a Hyundai é o melhor exemplo disso. A Hyundai é uma empresa que tem um sistema de inovação local, que foi construída a partir de subsídios, de tarifas, de reserva de mercado, de financiamento público do General Park. Mas o General Park tinha muita clareza que as multinacionais não iriam desenvolver a Coreia do Sul. Ele entrou em brigas, inclusive, com empresas coreanas que queriam se associar com a GM, por exemplo, nos anos 70. Porque o General Park tinha essa consciência de que precisava se desenvolver um sistema nacional de inovação com empresas domésticas, com capital doméstico e com formação de tecnologia e inovação doméstica. A mesma coisa aconteceu na China. A China hoje está na fronteira dos carros elétricos, ela produziu, no ano passado, 2020, 40% dos carros elétricos do mundo, 1.200.000 veículos, porque o governo está investindo nisso pesadamente. Então, ele deu subsídios, tarifa, proteção para empresas do Ocidente que quisessem ir para lá, primeiro produzir carros, depois produzir veículos elétricos, né? E ele conseguiu criar um sistema de inovação local de produção de veículos elétricos, né? Então, no Brasil, a gente se limitou a fazer uma guerra fiscal, que é horrível, porque a guerra fiscal é aquela briga de qual Estado dá mais regalia em termos de cortar imposto. Só que o Estado coloca pouca exigência de contrapartida e muito menos faz investimento público ali para criar um cluster, para tentar criar uma aglomeração produtiva que vire algum sisteminha regional de inovação. Então a multinacional fica só mamando no subsídio. Ela fala, legal, você vai me dar um subsídio para eu fazer lá uma fábrica na Bahia? Legal, vou fazer a fábrica lá, enquanto tem o subsídio eu tento ganhar dinheiro ali, tento lucrar, eu pego todo o conteúdo tecnológico e importo, o core tecnológico vem todo de fora, e aí a Ford e essas montadoras viram montadoras baratas, né? Maquilas que importam o conteúdo tecnológico, usam esse subsídio
para tentar aumentar a margem de lucro e abastecem o mercado doméstico que estão mais próximos dele. Mas eles não criam laços produtivos tecnológicos com o entorno, não se cria um ecossistema de inovação, de criação de novos produtos e assim por diante. E isso depende, Isa, e todos que nos ouvem, fundamentalmente da ação do Estado. Nenhuma multinacional vai desenvolver uma cidade, uma região, de maneira, vamos dizer assim, voluntária. Ela vai lá para ter o lucro dela, claro, né? Ela vai acabar desenvolvendo alguma cadeia de fornecedores local ali que isso é necessário, mas ela vai só até a página 2 da inovação tecnológica, né? Ela não vai fazer inovação tecnológica local. Isso está nas matrizes. Então, eu acho que a Ford é uma grande lição para o Brasil do que não fazer com multinacionais. O modelo que a gente adotou com a Ford foi totalmente errado. A gente deveria olhar para a China, ver qual o modelo que o governo chinês adotou com todas as multinacionais, em que todas as empresas tinham que ter joint ventures locais, tinham que ter um sócio chinês com 50% do capital, seja na matriz, e tem coisas lá, isso é muito engraçado, do tipo, a Mercedes é sócia do município de Xangai, a Toyota é sócia do município de Beijing. Então, as grandes multinacionais do Ocidente são sócias de governos, de regiões, de governos locais, de municípios, né? E os fornecedores das cadeias automotivas também. Então, todo mundo é sócio de chinês lá. Claro que tem um monte de empresa que não vinga, que o cara faz um monte de besteira, produz um negócio que é uma porcaria, mas tem outras que vingam. E, então, isso criou um polo, vamos dizer assim, local de produção tecnológica, de inovação, criou na Coreia do Sul, se criou na China, se criou na Índia. A própria Índia tem uma indústria automobilística que está crescendo, a Tata Motors comprou a Jaguar Land Rover, tem a Maruti Suzuki, que usou os japoneses, mas construíram aprendizado local. Aliás, daí que é a ideia do nosso curso, né, e do livro, que é o Brasil, uma economia que não aprende. Então, a gente não aprendeu nada com a Ford, a gente não aprendeu nada com as multinacionais. E agora elas vão embora porque o mercado interno brasileiro implodiu e a gente vai ficar aqui chupando o dedo, né? Então, e você até comentou do caso do México, que lá no México, você falou que é maquila lá, mas pelo menos eles exportam, né? E aqui a gente não faz isso, é isso, né? Eu lembro lá eles têm a dignidade ainda de ser uma maquila de exportação, então eles pegam o conteúdo tecnológico aqui não, aqui a gente tem uma maquila de importação com subsídio, que é o que eu costumo brincar e criticar a Zona Franca de Manaus, que ela é uma economia mexicana virada para dentro do Brasil, né? Quer dizer, sequer a gente exporta. Claro que a Zona Franca tem a ver com a ocupação da floresta, tudo isso a gente sabe, são questões estratégicas e tudo mais, mas como modelo de uso de subsídio e de política industrial, eu acho que a mensagem da Ford é muito clara, assim, os economistas mais liberais querem pôr a culpa no subsídio, sendo que a gente tem que mudar o foco para como se utiliza o subsídio, que é um texto clássico do Danny Rodrik, que a gente discute muito no curso e no livro, que é sobre política industrial, né? Don't ask why, ask how. Quer dizer, não se pergunte se você precisa fazer política industrial ou não. Todo mundo que se desenvolveu fez política industrial. A literatura é muito clara, assim. Em geral, o economista que critica política industrial é porque nunca leu nada sobre o assunto, né? Ele é um outsider. Agora, para quem é insider da literatura, sabe que é muito difícil, que 70% dos casos deram errado, né? Por isso que você precisa ask how, ou seja, qual é o modelo de subsídio, de reserva de mercado, que todos os asiáticos usaram também, de conteúdo nacional, de financiamento público, de tarifa de proteção. Qual é o modelo que você usa, né? Com contrapartidas, com meta de exportação, com meta de sofisticação tecnológica, com meta de criação de centros locais de inovação. Esse aqui é o pulo do gato, né? Então, a gente precisa olhar para esse episódio da Ford e fazer essa reflexão, a meu ver, né? E não falar, então, tá vendo? Política industrial não funciona, vamos virar um fazendão. Não resolve muito, né, no caso. É interessante isso. Paulo, nessa linha também, eu tô vendo aqui uma pergunta do chat do Luiz, que é nosso amigo aqui do Disparado, também ele tá acompanhando. Ele comentou que o Joe Biden anunciou hoje novas regras de compras governamentais com mais conteúdo nacional, que é o Buy American. Né, ele pede para você comentar se isso é possível para o Brasil, né, se esse tipo de mecanismo a gente consegue desenvolver aqui hoje, se ele é vantajoso, né, ou não. Veja que se até os Estados Unidos está fazendo, é sinal de que a gente deveria estar fazendo muito mais, né? Porque se os Estados Unidos está fazendo isso, é porque eles sentiram o drama, eles sentiram o baque da Ásia, porque eles viram que a Ásia está se desenvolvendo tecnologicamente, está superando, inclusive, os Estados Unidos. Então, eu acho que o que o Biden está fazendo, na verdade, ele está se revelando um governo totalmente desenvolvimentista, né? O pilar dele é política industrial
e política keynesiana, né? Ele pegou o pacote completo do Keynes, do Prebisch, do Furtado, né? Parece que ele veio estudar economia aqui na América Latina, né? Então, isso é uma lição muito clara para o Brasil do que se faz hoje, né, em termos de uso de política econômica. É claro, o Buy American não é para você comprar um monte de porcaria mais cara nos Estados Unidos, né? A ideia é que você vai incentivar o desenvolvimento tecnológico ou tentar reindustrializar partes dos Estados Unidos que foram perdidas. Tem coisas que não vão dar certo, então não quer dizer que o governo tenha que ficar pagando sobrepreço para sempre por conta de produtos ruins e ineficientes, né? A lógica da política não é essa. A lógica da política é alavancar o setor privado para que depois ele consiga caminhar com as próprias pernas, né? Legal. Você tá ouvindo muito barulho de chuva aí, não? Não tô. Aqui também tá no mesmo molde. Eu acho que não Mas sei tá se dando tá... pra, Não, pra mim pra... tá normal aqui. Tá ouvindo bem, então? Tô ouvindo tá. bem. Beleza. Ó. Também tá feio aqui. Então, vamos lá. Então, já aproveitando que eu peguei o comentário dele, vou fazer um outro na sequência que ele fez aqui no chat, que eu tô vendo os comentários aqui no chat, eu tentando pescar tudo isso também. Bom, ele comenta assim que em 1985 o Brasil ele teve quase 30% do PIB na indústria, né, por meio da substituição de importações. E aí a pergunta é a seguinte: por que a gente não conseguiu passar para exportações de produtos industriais? É muito fácil industrializar um país se você coloca uma tarifa gigantesca e deixa o preço das importações nas alturas. Só que isso é uma maneira artificial, né? Tem muitos economistas que usam um termo, até que eu não gosto muito, mas faz sentido, que é doença da União Soviética que eles usam. Porque se você protege demais, é natural que a indústria doméstica ganhe espaço, né? Só que é um ganhar espaço na base da ineficiência, porque é uma situação que só se mantém com aquele nível de tarifa muito elevado. Então o Brasil dos anos 80, no final dos 80, era um exagero completo. A gente tinha um nível de tarifa... Ontem eu vi o dado me mandaram, a gente tinha um nível de tarifa que era 4 vezes maior do que hoje, era 40% a tarifa média brasileira. Então a gente criou um monte de capacidade industrial, por exemplo, um negócio que eu gosto de fazer, mergulhar. A gente fazia cilindro de mergulho no Brasil. A gente fazia cilindro de mergulho para competir quase pau a pau com o cilindro de mergulho americano. Só que com um nível de tarifa muito grande. Então o nível de tarifa nos fez aprender a fazer cilindro de mergulho. Só que quando a tarifa foi cortada e veio para zero, as empresas brasileiras de produção de cilindro foram massacradas. Então a questão, Isa, qual é o nível de tarifa que você usa e qual é o tempo da tarifa que você deixa lá até que a empresa nacional seja capaz de adquirir aquelas habilidades, adquirir escala e aí conseguir exportar e conseguir virar uma empresa, vamos dizer assim, madura, né? É um pouco como a educação dos filhos, né? Você não vai mandar seu filho para o mercado de trabalho com 10 anos de idade. Você vai educar ele, vai proteger ele, vai pôr na faculdade e depois com 18 anos ele vai. Então o Brasil ele fez isso, só que nos 80 eu acho que ele exagerou. Ó, vai cair a luz aqui. E aí eu acho que o grande erro do Brasil foi nos 90, porque ele fez uma virada muito agressiva. Porque como, entre aspas, e isso a gente discute no livro e no curso, como as coisas começaram a dar errado nos 80, nos 90 a gente assumiu aquela postura do traumatizado, né? Que é o seguinte: bom, então se isso deu errado, vamos fazer o contrário. O que é o contrário? Zera a tarifa, traz a tarifa média de 40 para 5, 6. Forte. Tá me ouvindo ainda aí, não? Voltei meu áudio aqui. Deu uma travada um tempo, aí agora voltou. Com um tempinho tá travado. Agora eu tô. Tá tudo certo agora. Tivemos perda de sinal por conta de adversidades climáticas. Total aqui também. Mas tá agora tá tudo certo. Aparentemente tá tudo bem. Entre chuvas e trovões estamos aqui. Mas sim. Então, só para concluir, a gente estava bem encaminhado no sentido de capacidades produtivas. Porque, veja, uma economia é pobre porque ela não sabe fazer nada. Né? Por que uma economia africana é super pobre? Porque ela não tem capacidade de produzir nada, ela só sabe fazer commodity, agrícola e mineração. Então, essa subida da escada tecnológica é o quê? É um aprendizado produtivo. E o Brasil avançou muito nos 60, nos 70, nos 80. Nos 80 a gente sabia fazer muita coisa, né?
só que à custa do quê? De uma tarifa muito elevada e de um protecionismo exagerado. Então, o próximo passo que a gente deveria ter tomado nos 90, um pouco à la China, é o quê? Reduzir as tarifas e começar a direcionar a nossa produção manufatureira para o mundo. Para isso, a gente teria que ter feito uma política cambial completamente distinta, jamais ter deixado o câmbio vir abaixo de R$ 1 e usar a abertura comercial de maneira mais pragmática, e não chegar lá e dar uma cacetada nas tarifas e tirar a tarifa de um dia para o outro e matar todas as empresas, né? Um pouco a Rússia fez isso também. A Rússia passou por um choque muito parecido com o Brasil. Por isso que a transição da Rússia para o capitalismo foi horrível quando comparada com a transição da China. A China fez de maneira gradual, deixou o câmbio desvalorizado, ela foi esperta, ela não deu essa cacetada que a Rússia e que o Brasil deram nos seus sistemas industriais, né? Então, eu acho que ali, que foi naquela virada dos 90 que a gente pegou a curva errada, né? Entendi, a gente se perdeu ali, então. Legal, interessante isso. Vou, então, aproveitar mais uma pergunta aqui do chat que apareceu, que eu achei interessante, da Beatriz, da Bia, amiga nossa, Bia Michelin. Ela pergunta qual seria o mecanismo mais eficiente para a gente financiar a inovação tecnológica. Se é possível a gente fazer isso com investimento estrangeiro ou se na Bolsa de Valores brasileira a gente consegue ter uma boa resposta para isso. Eu acho que a gente deve usar um pacote de coisas, mas eu não descartaria o BNDES. Travou de novo agora. Eita, será que caiu? Tá aí, Tô Paulo? Tô te ouvindo. Congelou um pouco, mas agora voltou, então tá tranquilo, pode ir. Sempre que a gente fala de financiamento à inovação, a gente está falando de um nível de risco muito elevado, né? O financiamento à inovação, à sofisticação tecnológica, é completamente diferente de um financiamento, por exemplo, do setor que você trabalha, de infraestrutura, né? Você financiar uma linha de transmissão, para você financiar uma rodovia, uma ferrovia, tem vários problemas regulatórios, mas não tem um risco, assim, o maior risco que você tem ali é se vai passar mais carro, mais trem, menos trem e tal. Quando você entra no financiamento à inovação e tecnologia, o nível de risco envolvido nisso é muito maior. Então, os bancos públicos passam a ser importantes. Até mesmo nos Estados Unidos, se você olhar, tem financiamento não só via bancos públicos na Ásia, como institutos de pesquisa do próprio governo que financia isso. É dinheiro público do orçamento. Se a gente pegar a questão das vacinas ou todo o financiamento à inovação que se faz na indústria de defesa americana, do Pentágono, no DARPA, é tudo dinheiro do orçamento. Então, é legal pensar num ecossistema do tipo Vale do Silício, de venture capital, de bolsa de valores, isso o Brasil tem, mas eu pensaria também no financiamento público direto de orçamento para pesquisa e de bancos públicos. E a gente tem o BNDES, que é uma potência, que poderia ser usado não para financiar soja, açúcar, ou o Banco do Brasil para financiar a safra. A gente poderia usar esses bancos para pensar no financiamento de coisas mais sofisticadas. Esse aqui é o grande desafio que a gente tem, né, Isa? É interessante. E aí, nisso também, a gente tem todo aquele debate, né, que os liberais apontam, né, da desconfiança do Estado em conduzir o desenvolvimento econômico. E aí você comentou da DARPA, né, então eu acho que um aspecto bem importante, assim, acho que, na verdade, essa situação toda do Covid ficou muito claro, né, que isso que vocês vêm comentando, até no livro tá bastante claro, tá, de congregar Estado e mercado, sempre é muito mais exitoso do que um ou outro, enfim. Mas, apesar disso, muita gente ainda insiste no discurso de que o Estado é ineficiente e tudo mais, né? Com essa situação do Covid agora, você acha que isso tudo, né? Enfim, foi brutal, obviamente, mas foi pedagógico para esse tipo de pensamento? E considerando essa história da DARPA, eu até falar para comentar um pouco, que eu achei muito interessante daquele texto que você fez, falando da questão das vacinas, como é que isso só se tornou possível por conta disso, na verdade, né? Por conta da presença do Estado, que enfim, abriu esses caminhos e tornou isso possível. Então, como que você enxerga isso agora? Eu acho incrível. No livro a gente fala muito dessas novas ideias do Dan Roderick, da Mazzucato, né? A Mariana Mazzucato, eu acho que ela não trouxe nenhuma novidade, mas ela empacotou, tudo isso numa narrativa muito interessante, né? Ela pegou ideias do Keynes, do Kalec, do Schumpeter. Aliás, o próprio título do livro dela, que é o best-seller, que é o Estado Empreendedor,
é uma grande sacada, porque ela pega uma ideia schumpeteriana, que é um empreendedor schumpeteriano, e mistura com o Estado. Então ela fala, olha, o que aconteceu na história é que o Estado se articulava com a iniciativa privada e virava um Estado empreendedor, né? O Covid trouxe mais ainda à tona essas ideias, né, que já vinham ganhando espaço, especialmente desde a crise de 2008. Agora, o que me choca, Isa, é que no Brasil parece que nada disso chegou aqui. Então eu vejo que você pega um governo Biden, você pega o que os europeus estão fazendo, o que os asiáticos estão fazendo, você pega a imprensa internacional, há uma mudança clara de cabeça em relação ao papel do Estado na inovação. Você pegar a The Economist agora, tem eles são sempre eles torcem o nariz, aquele jeito deles, meio ranzinza e tal, mas eles estão admitindo que isso é importante. Aliás, dá uma dica aqui para quem está nos assistindo, tem um livro novo da Mazzucato, que é o Mission Economy, que é bem legal, é o último livro que ela está lançando agora, Mission Economy. Tudo isso a gente discute bastante no livro, a gente tem vários capítulos, e no curso EAD Online com o André, a gente tem várias aulas sobre isso, né? O caso do Covid é um outro belo exemplo, porque a DARPA começou a investir, que é o braço de pesquisa do Pentágono, Defense Advanced Research Program, nunca me lembro exatamente o significado do DARPA, né? Mas eles começaram a investir em vacinas ultra rápidas por medo de ataques biológicos, na época do Anthrax, no 9/11, né? Então os americanos ficaram muito preocupados com armas biológicas. E aí o Pentágono começou a despejar rios de dinheiro em pesquisas para vacinas ultra rápidas, né? A Moderna, várias dessas empresas nasceram disso, inclusive. Então, foi um dinheiro público colocado ali que era absurdamente arriscado, né? Até porque essas vacinas são baseadas no RNA mensageiro. Não são aquelas vacinas tradicionais que até tem um pouco de medo de tomar a vacina, mas tudo bem, vamos tomar. Elas vêm de pesquisa genética, na verdade. Você mexe com uma mensagem genética que a vacina dá para o seu corpo produzir um pouquinho lá do pedacinho do vírus para que o seu corpo saiba lidar com o ataque externo. Então, isso lá atrás era uma ideia muito exótica. Quando começaram a pensar em fazer um negócio desse, em 2003, 2004, 2005, custava uma fortuna e era uma ideia meio quase que estapafúrdia. Mas o governo americano, o Pentágono e a DARPA falou, não, nós vamos investir nisso daqui porque é uma questão muito maior do que o risco-retorno econômico. É uma questão de segurança nacional. Vai que a gente tome um ataque de armas biológicas aqui nos Estados Unidos não sabe, e a gente não sabe como se defender. Então é daí que veio a pesquisa que resultou hoje nas vacinas de Covid. Então vejam vocês como... aliás, isso é muito comum na história da inovação tecnológica, né? A história da inovação é meio como... Acontece comigo aqui na biblioteca direto. Eu sempre vou procurar um livro e acabo achando outro, né? Eu não acho aquele livro que eu estava procurando e acho outro, né? Acontece com todo mundo. Você quer procurar aquela camisa para usar para ir numa festa, você não acha, mas você acaba achando um sapato que estava perdido. Então, inovação tecnológica é a mesma coisa, porque as pessoas estão pesquisando uma coisa, mas sem querer elas acham outra, né? Isso é normal, é o lado fortuito, né? A penicilina foi assim. O cara lá, o inglês, estava pesquisando, fazendo lá umas colônias de fungo, não sei das quantas. Aí ele foi viajar e ele deixou o laboratório fechado. E quando ele voltou, ele viu que teve um fungo lá que tinha morrido e todos os outros não tinham. E aí, sem querer, ele descobriu que uma bactéria tinha produzido, um fungo tinha produzido um negócio que foi da origem à penicilina, que matou esse fungo, né? Mas foi um negócio assim completamente sem querer que o cara descobriu penicilina. A mesma coisa para os painéis fotovoltaicos lá, eles estavam pesquisando um interruptor de aspirador para ligar e desligar o aspirador lá nos anos 60 no Bell Labs, que era, né, da AT&T, e sem querer o cara descobriu um transistor que transforma a luz em energia. Que ele queria fazer o aspirador mais eficiente, né? E aí aquilo virou a base de toda a indústria de painéis fotovoltaicos, a NASA começou a comprar esses painéis para colocar nos satélites e tudo mais. Então o que eu quero dizer com isso? Que a parte do Estado para assumir risco é muito importante na inovação tecnológica. O jogo da inovação tecnológica é sempre, como você falou, é uma congregação de Estado e de mercado, de institutos de pesquisa, de bancos públicos e de empresas privadas, obviamente, né? Você tem um ecossistema de inovação que é fundamental. E o Covid deixou isso bastante claro nas vacinas, aliás, em todas as etapas, né, Isa? Se você olhar agora para produzir os ventiladores de respiração, a reconversão industrial para as máscaras, para tudo, né? Ficou mais ou menos evidente a importância do Estado. E acho que no Brasil,
e a gente fala muito disso no curso e no livro também, no Brasil a gente sabe muito bem apontar o dedo para os erros do Estado. O Estado tem corrupção, o Estado tem ineficiências, o Estado tem cabide de empregos. Tudo isso é verdade, são falhas de Estado. Só que o Estado também tem virtudes, né? O Estado é capaz de fornecer educação e saúde para quem não tem renda nenhuma, é capaz de fazer transferência de riqueza, de renda para quem está na pobreza, é capaz de financiar investimentos em inovação tecnológica que o setor privado não quer. Então não se trata de demonizar o Estado ou o mercado, se trata de entender o que cada um consegue fazer. Então no Brasil a gente joga a pedra na GNI, mas a gente esquece que o GNI também tem um papel importante. Eu acho que esse é o grande erro do Brasil hoje. A gente começou a demonizar o Estado e endeusar o mercado. O mercado tem um monte de problemas também, produz desigualdade, também tem muita corrupção no sistema de mercado, claro que não é com dinheiro público, é com dinheiro privado, né? Mas é um sistema bastante corrupto. Aliás, é a iniciativa privada que corrompe muitas vezes o Estado, né? É um sistema extremamente desigual, enfim, né? Não produz inovação tecnológica muitas vezes no volume necessário, né? Não leva países em desenvolvimento automaticamente para o desenvolvimento. Basta ver o exemplo que a gente estava dando da Ford aqui. A Ford ficou 100 anos no Brasil e agregou muito pouco para o sistema produtivo brasileiro, né? Exatamente. E não está, na verdade, não está disposto a correr os riscos que o Estado poderia, né? Que você falou no começo. Então, enfim. E até eu acho que isso também conversa com o que eu vi recentemente no seu blog, que você comentou na verdade, do livro também tem um trecho sobre o desenvolvimento de um medicamento para curar o câncer, enfim, que as farmacêuticas elas deixaram de pesquisar isso porque não teria um retorno tão imediato. Então, tem que realmente congregar os dois lados, né? Porque se deixar só para um ou para outro, nunca vai chegar ao desenvolvimento que um país precisa. Bom, seguindo aqui, tem mais uma pergunta aqui do chat que eu vou fazer, que é do Rafael Pérez. Ele fala assim, ele pergunta para você quais são os setores que você acha que o Brasil ele poderia focar numa possível reindustrialização, aproveitando as vantagens que ele já possui. Essa é mais ou menos óbvio, né? A gente tem o setor agro que deveria catapultar um setor agroindustrial. Então toda a parte de químicos, fertilizantes, maquinário, né? Aí era o meu sonho de ver uma Chicago brasileira, né? O dia que Ribeirão Preto virar Chicago, quer dizer que a gente se desenvolveu, ou seja, criar uma indústria pujante alavancada pelo agronegócio. Então, essa é uma fronteira mais ou menos evidente. A indústria do óleo e gás também. Foi um pouco a rota da Noruega. A Noruega desenvolveu capacidades incríveis de exploração de óleo e gás, de plataformas, de sondas, de perfuração, de cabeamentos, de mangueiras. Né? É uma super indústria que a gente já tem know-how e a gente tem hoje o pré-sal, que é uma reserva de petróleo do tamanho da Arábia Saudita, né, para você ter ideia do volume. Então é um setor... O setor de defesa brasileiro tem muita tradição já de produzir tecnologia também, associado à Embraer, a Embraer Defesa, agora a gente está fazendo esses submarinos lá do programa do ProSub, e a gente tem uma necessidade realmente, pelo tamanho do território brasileiro, de desenvolver muitas coisas de defesa. Inclusive o avião lá, o KC-390 de carga, da Embraer está sendo usado agora para socorrer Manaus, é um belo exemplo disso. Então, acho que a indústria da defesa, agronegócio, petróleo e gás, saúde, eu acho que é um setor fundamental também. A gente tem o SUS, o setor de saúde representa mais de 10% do PIB, se a gente somar toda a parte industrial e de serviços. O Brasil já tem a Fundação Oswaldo Cruz, Butantan, a gente já tem um ecossistema muito interessante. E agora, de novo, né, aqui em São Paulo, o Butantan, que o governo queria fechar, queria acabar com o Butantan. É sempre assim, né, Isa? Na hora do desespero, todo mundo pede para o governo vir socorrer, né? Quando está tudo bem, todo mundo joga pedra. Não, o Butantan é ineficiente, não tem nada a ver, vamos fechar essa porcaria e tal. Agora, no desespero da vacina, está todo mundo olhando para a Fiocruz e para o Butantan, né? Então, a gente já tem um capital tecnológico muito grande no setor de saúde também. Eu diria que o setor de autopeças, automotivo, tem muita coisa que sobrou ainda no Brasil, né? Não a parte de carros, mas de autopeças, né? Ou de motores. Se você pegar, por exemplo, a WEG, os motores elétricos da WEG, a gente tem polos interessantíssimos. Até mesmo o caso da Ceitec, que a gente tem escrito muito no blog e tentado defender a empresa que o governo quer fechar, que é uma empresa brasileira de semicondutores. Não sei se seria a melhor ideia, lá atrás, tentar desenvolver uma indústria de semicondutores no Brasil, mas a gente já começou, já tem, já gastou dinheiro, já fez a indústria, já vieram os coreanos, então já tem um polo nascente ali. A gente tem
muito conhecimento de engenharia, de microeletrônica, a gente tem o ITA, então, né, tem várias frentes aí que a gente pode explorar, né? Eu citaria essas para já: saúde, agronegócio, defesa, petróleo e gás, eventualmente automotivo, autopeças, né? Metal mecânica em geral, né? Interessante. E a Ceitec, ela faz semicondutores, né? São chips mais simples, né? São chips, por É exemplo, que ela tem faz toda essa discussão aí dos semicondutores, mas entre a China e os Estados Unidos, esses são chips. Que na verdade, assim, eu não sou grande especialista, mas eu acabei estudando um pouco disso, de tanto que a gente fala de China, de Taiwan, de Coreia, de Ceitec, né? Mas, de maneira bem grosseira, o semicondutor é o material necessário para você fazer o chip, né? Que, aliás, é curioso, porque ele não é nem um condutor, nem um não condutor, né? Ele é um semicondutor, né? Só que tem vários tipos de chip que você faz, de várias gerações. Tem um chip mais tosco, vamos dizer assim, o nosso é o mais tosqueira, né? Que daí tem o nanômetro, né? Tem 5 nanômetros, enfim, eu não sou, obviamente, um técnico nisso, mas a gente faz chips interessantes aqui. Toda essa história começou com o chip do passaporte, que seria uma encomenda que o governo brasileiro iria colocar para a Ceitec fazer. Só que teve o golpe, impeachment, não sei das quantas, aí cancelaram a encomenda. Então a Ceitec ficou meio que com a brocha na mão, porque a grande encomenda que ia sustentar ela não veio, né? Agora, ela tem desenvolvido coisas interessantíssimas. Ainda é uma empresa pequena, incipiente, fatura, sei lá, 10, 15 milhões por ano. Mas, por exemplo, ela fez lá o chip do boi, que dá para você fazer um rastreamento para ver se o boi tem febre aftosa ou não, que, aliás, virou motivo de chacota. Eu não consigo entender isso, Isa. Porra, a gente tem uma empresa que usou o agronegócio, que teve uma sacada, que fez um chip para rastrear o boi, e a turma acha graça. Na minha cabeça é exatamente o que a gente precisa, uma inovação industrial, tecnológica, que tem uma aprendizagem, né? Estava vendo, por exemplo, essa empresa coreana que também está instalada lá no Rio Grande do Sul, acho que perto de Porto Alegre, ela fez um chip desses para rastrear as vacinas, para ver se a vacina está na temperatura correta. Então, olha que interessante. As vacinas de RNA, elas precisam ficar numa temperatura muito baixa, porque é material genético e tal, que se degrada rapidamente. Então, esses coreanos, eles bolaram, que é um chipzinho meio besta, é isso que eu te falei. Tem chips ultra complexos, mas tem chip que é besta. Por exemplo, esse é um chip que só pega a temperatura, mede e transmite numa frequência XPTO para um sistema de comunicação que consegue descobrir cada caixinha de vacina se está na temperatura certa ou não, né? Então, são exemplos de inovação, de aprendizagem produtiva que a gente teria capacidade de fazer, né? Que, aliás, é isso que nos inspirou a dar esse título para o livro, que é Brasil, uma economia que não aprende, e para o curso, né? Que é o Brasil, uma economia que não aprende. Então, a gente fica só plantando soja, tirando minério de ferro, cavando buraco e mandando terra para a China. Então, esse tipo de coisa não envolve aprendizagem produtiva, né? O que a gente precisa é de aprendizagem produtiva, né? Exato. Então, aproveitando, você comentou de novo da indústria automobilística, eu vou aproveitar uma pergunta que fizeram aqui. O Rodrigo Augusto de Oliveira, ele perguntou qual seria o caminho para a Troller se manter uma marca nacional, conseguir se desenvolver e agregar novas tecnologias. Então, a Troller é um super exemplo. Eu não sei o que é feito da Troller hoje, porque a Ford comprou a Troller, que era uma empresa promissora, que fazia os Jeeps estavam indo super bem, que a galera gostava, o design dele e tudo mais. Agora que a Ford está saindo, eu não sei em que situação ficou a Troller. É um pouco parecido com a Embraer, né? Que a Boeing tinha comprado, aí desistiu, então talvez fique meio à deriva, né? Mas é simbólico do que as multinacionais fazem com as empresas brasileiras que têm potencial. Elas compram, acabam não utilizando direito, ou muitas vezes fecham, matam um concorrente em potencial, ou aprendem aquela inovação que a empresa brasileira tinha sacado e mandam para sua matriz, né? Então, a aprendizagem produtiva, Isa, é como você ter que estudar numa escola em que todo mundo rouba o seu livro. Então, a multinacional ela faz de tudo para que a empresa doméstica não consiga prosperar. E não é por mal, né? Não vou de novo falar a minha expressão preferida, que é o leão come carne. A multinacional faz isso porque ela está ali para ganhar mercado, para lucrar. Ela não quer que os concorrentes vinguem, né? Então a Troller é um belo exemplo disso. Agora, como é que uma empresa como a Troller vai vingar? Ela vai precisar da ajuda do governo, fatalmente. Então, se tivesse, sei lá, o BNDES dando um super empréstimo ou algum plano de desenvolvimento tecnológico em que ela pudesse ter subsídios ou até mesmo tarifas, foi assim que a Hyundai vingou. A Hyundai não nasceu porque
um empresário coreano iluminado resolveu fazer uma empresa de carros, né? Ela teve um apoio pesado, maciço do Estado coreano, mas um apoio que exigia contrapartidas, que era de se fazer uma empresa automobilística no estado da arte e na fronteira tecnológica, né? Não é para ficar ali só no subsídio, né? Então a Troller, a Savolts, né, que é uma empresa que faz motos elétricas, não falta empreendedor no Brasil, nem ideias, nem sacadas produtivas. O que falta são caminhos para que eles consigam ganhar escala e realmente construir empresas grandes e competitivas no mundo e bater as multinacionais, que vão fazer de tudo para derrubá-los, né? Certo. Interessante. Bom, eu vou então te fazer uma outra pergunta aqui do Luiz de novo. Ele pergunta se é possível a gente romper com os monopólios das Big Techs e desenvolver uma indústria de informática, software e infraestrutura de internet tipo 5G, etc. Essa é uma pergunta interessante, porque tem alguns mercados que têm características que criam monopólios, né? Usando bem o economês, se tem economia de escala, economia de rede, né? São mercados que têm uma escala produtiva muito grande, né? Então, você pensar num Google, num Facebook, numa Microsoft, Windows, em geral são setores que se concentram mesmo. Basta ver o que aconteceu na China. Na China, eles criaram uma espécie de uma muralha tecnológica para desenvolver as Big Tech deles, que é o Baidu, o Alibaba, né, a Tencent, né? Só que eles agora estão com o mesmo problema dos americanos, porque o governo chinês viu que os Big Tech chineses são tão grandes que eles monopolizaram o mercado chinês, né? Então isso só mostra a característica que esses mercados vamos dizer assim, que a gente chama de serviços sofisticados e de tecnologia têm, né? Agora, qual a chance do Brasil desenvolver isso? É difícil, né? Porque a gente vai ter que brigar ou com as gigantes americanas ou com as gigantes chinesas, né? Então, o espaço, vamos dizer assim, dos serviços de internet, vou usar uma palavra antiquada, serviços de internet, né? O mercado de serviços de internet é complicado, né? Tem o mercado de equipamentos telecom que abastece isso, que é o 5G, né? Para você ter toda, vamos dizer assim, essa economia das nuvens, é necessário que você tenha uma economia terrestre, né? Que são os equipamentos de telecom, né? Os rádios de transmissão, as antenas e tudo mais, que os chineses já viraram líderes mundiais, com a Huawei, né? Então, não sei se o Brasil poderia entrar por aí, mas está difícil também. O problema é que o tal do aprendizado tecnológico, é o que eu disse, roubaram todos os livros, agora você não tem como estudar para a prova, né? É muito acirrada essa disputa. Então, o Brasil, ele perdeu, o Brasil privatizou tudo, telecom, aí todo mundo falou, pô, ó, que legal, agora a linha de telefone é barata, é de graça, ufa, agora a gente vai se desenvolver. Que uma ideia completamente idiota, né? É evidente que precisa ter um sistema que forneça linha de telefone para as pessoas conversarem. Agora, se você achar que é suficiente ter uma linha de telefone barata para se desenvolver, é o equivalente a acreditar em Papai Noel, né? Você precisa ser capaz de produzir bens e serviços sofisticados ligados ao telecom, né? Então, no Brasil, a gente caiu nesse conto da carochinha, que era privatiza todo o nosso telecom. Você é bem especialista nisso, Isa. Privatiza todo o nosso setor de telecom, que tudo se resolverá. E aí a gente perdeu completamente a mão de fazer política industrial usando o setor de telecom, né? Que é algo que os chineses e os asiáticos estão fazendo, inclusive em nível de satélites, né? A China já tem um sistema Baidu de GPS chinês, com mais de 30 satélites, que eles fazem, eles não dependem mais do GPS americano. Os portos chineses já foram atualizados, por exemplo, o porto de Tianjin, eu estava lendo, que é o principal porto ligado a Beijing, que aliás eu já tive lá em Tianjin, por incrível que pareça. Eu fui de Beijing até Tianjin de carro, que é um porto importante que tem ali. Tem um episódio engraçado, porque eu tinha uns amigos lá que eram uns pesquisadores e tal, que eles vieram para cá, e aí quando eles chegaram aqui no Brasil, eles falaram, nossa, que ar puro que vocês têm aqui em São Paulo, que coisa incrível. Eu falei, cara, peraí. E aí eu fui para Tianjin, eu fiquei 4 dias em Tianjin, eu não conseguia ver o céu, de tanta poluição que tinha. Era um negócio assustador. Aí eu entendi que realmente os caras estavam corretos, que a gente tem um ar puro em São Paulo, né? Para você ver como as coisas mudam de perspectiva, né? Mas enfim, agora a China conseguiu, isso aí faz muito tempo, foi 2006, 2007. A China realmente conseguiu despoluir muito o país, é impressionante. Mas só para dizer que em Tianjin eles já usam o sistema Baidu, que é o sistema de satélites telecom, desenvolvido por chineses, com foguetes chineses, com satélites chineses e assim por diante, né?
Entendi. De fato é difícil chegar, começar do primeiro degrau da escada tecnológica, eles já estão lá em cima, né? Enfim, mas vamos lá. Então, eu vou aproveitar uma outra pergunta que é do Gabriel Gopesh Ferreira, aqui do chat. Ele fala se a gente consegue aliar a tecnologia dos veículos elétricos para entrar no mercado. Acho que estava comentando um pouco antes daquela parte dos carros que a gente estava falando. E aí ele adiciona se a economia verde tem tração para fazer grandes indústrias, para trazer grandes indústrias para o território nacional. Eu já viraria essa página do automóvel de combustão, que já só foi desgraça no Brasil. As multinacionais não fizeram nada, foi uma mamação de subsídio. Eu já tentaria ir direto para a matriz elétrica, de veículos elétricos, que é um pouco a aposta da China, que está sendo produzida pelo governo, porque o governo está dando todo tipo de subsídio, de tarifa de proteção, de financiamento, de tudo que você queira para que se desenvolva uma indústria de veículos elétricos. O Brasil tem uma empresa que é líder mundial nisso, que é a WEG. A WEG, inclusive, já montou fábricas lá na China para produzir a motorização elétrica e tudo mais. Então, e o desenvolvimento econômico, Isa, tem um pouco dessa coisa dos saltos. Por exemplo, os coreanos, eles se arriscaram a fazer as TVs de LCD, de tela plana, para tentar ultrapassar os japoneses, que faziam a televisão por tubo, né? Aliás, o YouTube vem daí, né? YouTube é porque a televisão antigamente era coisa... Em inglês britânico se fala tube, né? Também acho que é a televisão, né? E aí os coreanos, junto com o governo, fez várias medidas de estímulo, de incentivo, e tem até um post lá no meu blog, se vocês quiserem ver, que eu fiz junto com o Wallace Moreira, nosso grande conhecedor de Coreia. Eles deram esse salto para a TV de tela plana e LCD e deu certo, né? Então acho que era uma coisa que o Brasil tem tudo para ser uma meca de energia verde do mundo. Ele já é por conta das hidrelétricas e tal, mas quando a gente pensa nos parques eólicos do Nordeste, painéis fotovoltaicos e energia solar, veículos elétricos, a gente podia investir. Então eu acho que, sem dúvida, que eu investiria muito nisso, que são tentar correr atrás desse novo paradigma, aí, para usar uma palavra surrada, né? Peraí. Tá difícil apertar. Interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, que eu me perdi nas perguntas aqui. Vamos ver se tem mais alguma para você. Tá, vou fazer. O Rogai Oliver, a pessoa tá perguntando. Ele falou que algumas privatizações que estão nas mãos dos chineses, ele pergunta, na verdade, se algumas dessas privatizações do setor de infraestrutura, sobretudo, que estão nas mãos dos chineses aqui no Brasil, se isso poderia inviabilizar alguns desses setores. Qual que é a tua visão sobre isso? Tipo, ele dá o exemplo de portos, rodovias. Você sabe, acho que você saberia responder melhor do que eu até, mas são... Eu não vejo muita graça nisso, porque são monopólios naturais, né? Uhum. E são monopólios naturais que você tira da mão do Estado e você passa para a iniciativa privada e no final do dia ela vai explorar de maneira mais eficiente aquele monopólio natural. Mas não é aquilo que vai resolver sua vida, né? Porque você vai ter as mesmas estradas, as mesmas linhas de transmissão, talvez exploradas com um pouco mais de eficiência. Agora desapareceu o Paulo aqui. Vamos aguardar um pouco, Apagou. ver se ele volta. Voltou? Ficou tudo escuro. Agora voltou. Agora Voltou. Tá ouvindo. Então, esses setores de infraestrutura que tem muita característica de monopólio natural, né, que é monopólio natural no sentido de que não tem concorrência, né, pela estrutura de redes, né, então, por exemplo, você vai ter a linha de transmissão, você não vai ter um monte de linha uma do lado da outra, ou a estrutura de saneamento, de cabeamento, de rede de água e de esgoto, você não vai ter um monte, é uma só. Então tem um monopólio natural no sentido de que necessariamente esses mercados se estruturam como monopólios e são regulados pelo Estado, obviamente, mas não tem nada de divertido que aconteça ali. São setores muito lucrativos, regulados pelo Estado, que você, em vez do próprio Estado fornecer, você transfere, faz uma licitação, uma concessão pública, transfere para um privado, que muitas vezes é o chinês, né? O chinês adora, aquilo dá um super lucro, ele compra, dá um retorno ali de 7, 8, 10% ao ano e tá tudo certo. Mas ele não vai fazer nada, ele não vai triplicar a nossa malha ferroviária, triplicar a nossa malha de transmissão, nada disso, né? Porque Exatamente. A gente não está falando de tomar novo risco, a gente quer construir um trem de alta velocidade. Ninguém quer tomar esse risco. Uhum. Então eu acho que o ponto disso que é interessante é que muitas vezes essas infraestruturas estão atreladas
por exemplo, a escoar minério de ferro. Então, é algo que vai ser benéfico a algum interesse deles. Então, não que seja ruim para esses setores ter esse tipo de presença chinesa, mas o Estado ele não pode pensar só as infraestruturas a partir dessa perspectiva, né? Tipo, de ter algo ali para servir aquele ponto específico, né? Então, você vai fazer um minérioduto que vai ligar a mina com o porto para pôr no navio para mandar para a China. Não vai nem empregar ninguém, porque você já faz uma escavadeira que não tem nem ninguém dirigindo, que é uma escavadeira que os nórdicos fazem para você. Ela já coloca a terra no minérioduto, que desce, chega no navio, o navio vai para a China. Né? Mas, quer dizer, esse tipo de coisa não desenvolve em nenhum país, né? Exatamente. Então, eu acho que é mais esse o ponto mesmo. Enfim, eu acho que, bom, Paulo, a gente está dando aqui agora 1 hora, já vai dar às 9. A gente conversou bastante aqui, foi bem legal. Eu acho que a gente já pode seguir para o final aqui. Então, enfim, vou te passar para você dar seus comentários finais, comentar para o pessoal aí, falar, se inscrever no curso. E é isso, pessoal. Foi muito legal. Paulo, te agradeço primeiro de tudo, né? Por essa conversa aqui no Portal Disparada. E, enfim, foi um prazer e obviamente, espero que a gente faça mais vezes aí, que for possível a gente ter essa conversa. Desapareceu. Travou, voltou. Estou por aqui. Agora tá. Eu que agradeço, Isa. É um prazer conversar com vocês. Fazia tempo que a gente não conversava, né? O ano passado a gente teve muitas conversas aí, muitas lives. Então vamos ver se esse ano de 2021 a gente retoma. E eu adoro o que vocês fazem, né? Sigo lá no blog, as matérias, recebo os textos. Eu acho que é um super trabalho aí que vocês estão fazendo. Parabenizar vocês e agradecer a oportunidade de fazer o convite novo para quem tiver interesse em fazer o curso ou comprar o livro, que essas ideias estão todas lá, discutidas, enfim, horas e horas e mais horas e mais horas, né? Eu acho que para quem quiser fica o convite. Mas te agradeço, Isa, agradeço a todos vocês do Portal Disparada e logo mais nos veremos de novo. Tá, joia. Obrigada, Paulo. Tchau, pessoal. Valeu por terem acompanhado até aqui e até a próxima. Valeu, obrigado.